depois você me fala como é que funciona a dinâmica das perguntas, se eu respondo, se você vai me passando, se eu fico olhando aqui, tá? Pode deixar. Não, tranquilo. Devo lhe avisar uma coisa. Hum, Nós já estamos ao vivo e todo mundo está ouvindo. tá ótimo, eu tô consciente disso. Eu tô vendo aqui o ordem, tem aqui o pessoal comentando aqui algumas coisas no chat, né? Live on Facebook. Vamos lá, então. Olá, olá, gente. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo mais essa conversa, né, com os diplomatas que recém-aprovados e no CACD de 2018, né? Hoje estou aqui recebendo uma pessoa que esse é um cara que eu queria que viesse falar aqui para mim, sabe? Todos eu gostaria, mas o Jorge é um cara sensacional, não é? Bom, hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir, como o próprio Jorge falou, um azarão, né? Aquele que é Outsider, né? um outsider, né? Um outsider. É uma história muito bonita e é uma história que tem que ser compartilhada com todo mundo, né? De certa forma, uma uma grande inspiração, aliás, em muitos sentidos, uma grande inspiração de uma pessoa brilhante a quem eu admiro muito, né? Muito mesmo a força do Jorge, a garra desse cara aí. Hoje vocês vão se divertir com o Jorge, certo? Bom, antes de eu começar aqui e dar a palavra pro Jorge, só um aviso que eu faço ao início de todas as conversas, né? Este é um evento promovido pelo IDEG. No entanto, é um evento que não tem fins publicitários, certo? Eu volto a dizer, quem já assistiu às outras conversas sabe do que eu vou falar, o IDEG não usa nome de aprovados em publicidade. Nós não fazemos isso e, inclusive, alertamos, né, os aprovados, não façam isso, não se deixem levar por isso. É claro, vocês correm o risco de passar uma imagem estranha para quem está nessa luta aí da carreira diplomática, tá bom? Então, né, não é um evento publicitário, pelo contrário, é um evento em que nós estamos viabilizando, estamos dando a oportunidade de pessoas que estão nessa guerra aí pelo cargo entender um pouco mais sobre essa luta e nós também estamos dando a oportunidade aqui para esses recém-aprovados virem aqui falar e contar a sua história da luta que foi. Né? Então, são duas coisas importantes aí, e este é o grande foco. Né? O foco é que vocês tenham um maior conhecimento, ou tenham uma visão mais abrangente do que é ser aprovado no CACD e como fazer isso. Tá bom? Jorge, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, sempre, né? Sou muito grato. E eu queria começar aqui puxando uma apresentação. Eu queria que você se apresentasse e falasse quem é o Jorge. Então, Bozan, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que é uma honra participar de um evento que eu já assisti. Eu estive do lado de cá assistindo como candidato e, né, e tentando extrair algumas informações e, enfim, também me inspirando, né, com as histórias que o pessoal contava. E, enfim, boa noite também aos colegas ainda CSDistas. E, bem, eu comecei eu sou formado em Ciências Sociais, na verdade, primeiro, antes de tudo, eu sou recifense, né, nasci em Recife, e me formei lá em Ciências Sociais e, ao mesmo tempo, estudava música, conservatório, e nessa época, assim, em termos de CACD, nem sabia não sabia o que era o CACD, não sabia nem o que era carreira diplomática, né? Meu contato com a palavra, com qualquer coisa parecida com a carreira diplomática era saber que o Guimarães Rosa era o diplomata, que o João Cabral do Melo Neto era diplomata e que o Vinícius de Moraes, lógico, né? Como músico e tal, era diplomata, né? Era esse meu contato com a carreira, assim, né? Isso nunca passou pela minha cabeça durante a infância, durante a adolescência e quando eu decidi fazer, assim, sair da escola e fazer vestibular, a primeira coisa. E daí eu fiz
Ciências sociais e fazia música no conservatório e me mudei para aí queria continuar estudando música. Então terminei assim o curso de Ciências Sociais, que me ajudou, por incrível que pareça, assim, no longo prazo, como quando eu vim me dar conta, me deparar com o CACD, aquela base que eu construí ali, né, no curso de Ciências Sociais, de certa maneira me ajudou, porque foi ali que eu construí alguma maturidade intelectual inicial, um certo gosto por esse tipo de saber, né, que envolve um pouco os cursos em geral do concurso. E daí eu vim para o Rio de Janeiro, né, que é onde eu moro já há 14 anos, mais ou menos, né? E foi aqui que eu comecei a ter um contato ainda distante, porque eu vim para estudar música, eu fiz aqui uma graduação em música, fiz mestrado em música, e eu tinha um amigo, e aí que começa a história, na verdade, né, que fez ciências sociais comigo e que foi para Brasília estudar, fazer o concurso. E assim, eu me lembro do Bolsonaro, foi muito interessante, assim, eu não tinha, como eu falei, eu totalmente outsider, eu nunca ouvi falar do concurso, eu até brinquei com você antes que o máximo que eu sabia de diplomata era, além dessas figuras que eu gostava, assim, figuras culturais que eu gostava, era o carro, né, que era um carro antigo, né, mais nada, assim, nenhum, tipo, eu nasci na zona norte de Recife, em Água Fria, entendeu? Você pode dar um Google aí, ver onde é Água Fria, periferia, assim, era a periferia de Recife. E então assim, era um mundo totalmente à parte da minha realidade, assim, sem nenhuma coisa. E quando eu fiz ciências sociais, eu conheci esse amigo que depois eu fiquei sabendo que foi para Brasília para fazer, na época precisava sair da cidade, aquela coisa, né? E aí eu acompanhei de longe assim o périplo dele, né? E ele acabou não passando, ele tentou várias vezes, né? E aí, assim, conversando com ele, ele falou: eu acho que você tem um perfil para prova e tal, porque a gente fez o curso junto, eu fiz o curso bem feito, assim, era aluno aplicado, como a maioria do pessoal do CACD, né? Eu gostava de estudar e tinha gostava muito de ler e tal, então era um bom aluno, tive um bom desempenho no curso de Ciências Sociais. E esse meu amigo acompanhando, eu acho que tu tem um perfil aqui para esse tipo de prova. Eu disse: não, que é isso, eu vou fazer música aqui, você é um concertista internacional, sai disso e tal. Mas assim, porque eu gostava de línguas também, entendeu? Então eu estudei algumas línguas assim, sem um propósito claro, né? E daí, assim, aí eu acompanhando esse meu colega, foi que ele me despertou esse interesse. Eu tive um outro amigo que fez, assim, meio que por fazer, e também disse: não, acho que tu tem tudo a ver. Olha a prova. Olha a prova, então eu vou fazer isso. Aí deixei passar isso até chegar, isso, né, ele fez na época das 100 vagas, inclusive, né? Naquela transição entre 2006, 2007 até 2010 e tal. E essa ideia começou a despertar em mim. Aí fiquei pensando, pô, carreira diplomática e tal. Eu gostava muito de ler. Eu lia Piauí, eu tinha de vez em quando um diplomata, escrevia ali. E eu pensando, caramba, será que assim, mas assim, veja só, que é o interesse na carreira, né? Eu não sabia o que era o concurso, que é outro mundo. Quando você se depara com o concurso, aí que você encara, você chega à realidade, né? Mas aí eu fui, não, eu gostava das disciplinas, eu sou uma pessoa assim que tem um certo interesse horizontal, assim. Então, apesar de eu estar estudando música e tem uma demanda muito grande de horas para tocar um instrumento, assim, nível de concerto, eu gostava continuava lendo muitas coisas e tinha interesse em todas aquelas áreas. Então, para mim, aquelas disciplinas não eram assim, ter que, em algum momento, estudá-las não era um sofrimento, porque eu tinha interesse naquelas disciplinas, só não tinha oportunidade de me dedicar a elas. E então aí essa ideia foi amadurecendo, a vida foi também, né, você vai envelhecendo, passa dos 30 anos, e você tem que tomar decisões de carreira, e aí foi quando eu estava nesse impasse um pouco, assim, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a carreira acadêmica, eu tocava ainda, né, vou continuar. Eu sempre tive interesse na carreira acadêmica, então eu fiz mestrado, né, depois estou terminando agora um doutorado em música, então isso se apareceu como uma questão, eu precisava tomar uma decisão, vai fazer ou não vai fazer? E aí foi quando eu decidi. Veja, até esse momento eu não tinha pego nenhuma prova, não sabia. Eu conheci uma outra pessoa, inclusive, também, que era amigo de um amigo músico que estava estudando. Então, a carreira diplomática e o interesse foi me cercando, assim, sabe? Por coincidências, né? Esse amigo que... Eu lembro, assim, Bolsonaro, porque é curioso, ele falava assim: não, tem uma prova que você tem que ir para Brasília e o cara tem que saber a história da Argentina e o que se passa na Argentina. Como assim? Que isso? Que loucura! Não é impossível o cara saber o que se passa na Argentina. Lá em Ciências Sociais, assim, tipo, era surreal para mim que eu soubesse como é que era a economia, o que se passava na economia da Argentina. Eu achava absurdo isso, né? Hoje é tão banal, assim, né? Mas, assim, mas naquela época eu achava surreal isso, né? Como uma prova dessa? Que prova louca é essa? E tal. E aí foi quando, em 2014, eu estava terminando o mestrado, estava dando aula como professor substituto,
da UFRJ, né, em música. E aí, assim, veja que foi um processo assim, eu vinha maturando essa ideia, né, sem tomar a decisão, assim, desde pelo menos 2010, né? E aí eu fui falar aqui, uma propaganda aqui de um curso, carreira diplomática, e fui em Brasília em 2013 para passear, a primeira vez, assim, né, no Couchsurfing, fazer uma invasão, que eles chamam, e aí visitei lá o Itamaraty, ainda desconfiado, né? Pô, isso aqui, cara, isso aqui, né, pra mim não é possível, não tem condições, né? Aquela coisa meio assim, tipo, o que, né? Então foi um processo assim de maturação até chegar à decisão de estudar, entendeu? De fazer o concurso, né? De o que é isso aí? Vamos ver o que é isso. Que foi mais ou menos esse processo até 2014. Foi quando 2014, assim, quando eu estava terminando o mestrado, meados de 2014, que eu comecei, eu disse, okay, vou fazer esse concurso, vou encarar, né? Então, assim, eu vinha num processo dessas pessoas ao meu redor que conheciam, uns que tinham feito, que não tinham sido bem-sucedidas. Então, até a experiência negativa desse meu amigo foi interessante porque eu já comecei, assim, ressabiado, porque eu vi o drama que ele passou, né? E ele era mais um desses caras que, assim, tinha tudo para passar, em termos de condições materiais, falava línguas e não sei quem não passava, né? Então, eu fiquei já entrei assim, né? Sabendo que o negócio não era tão simples assim. Mas era bem mais difícil do que eu imaginava, lógico, né? Eu me lembro em 2014, quando você chegou no IDEG, né, e era um momento também que o IDEG era uma salinha, né, lá no Rio de Janeiro, ainda eu morava no Rio de Janeiro na época, hoje moro em São Paulo, e eu me lembro assim, que você chegou, né, numa turma que era uma turma já que ainda muito aflita, porque tinha aquela discussão das 100 vagas. Vai voltar 100 vagas, não vai voltar 100 vagas. Né? E, claro, 100 vagas não voltou, né? Não é a lógica do concurso essa, né? Mas eu me lembro de ter falado uma coisa para você que é muito importante, que apareceu em todas as conversas aqui, né? Inclusive com o Hélio, né? com o Instituto Rio Branco. Eu falei para você, olha, faz dentro das suas possibilidades. Não pega todas as matérias. Isso eu lembro, cara. Isso eu lembro, assim, muito, assim. Isso foi... É engraçado você ver as pessoas falando quase que unanimemente hoje, né? Mas não era a lógica daquela época, assim, né? E aí, assim, também, mais uma vez, é interessante porque é um momento de decisão. Muita gente deve estar nesse momento, assim, de decisão, né? Eu tinha várias coisas ali que eu posso falar que era continuar trabalhando ou não continuar trabalhando, por exemplo. Entrar de cabeça e pedir a minha mãe ajuda e juntar, vender as coisas, assim, fazer uma loucura e tentar passar rápido, né? E aí você já me deu um choque de realidade. Olha, isso é longo prazo, né? A coisa é essa. Porque, assim, como eu sou uma pessoa que gosta, eu acho que isso acontece com muitos, né? É um bom estudante, tem um histórico de ser bom estudante, gosta de disciplinas, então estudar disciplina não é um sofrimento, quer aprender aquilo e tal. Você acha que você vai ter uma dedicação diferencial em relação aos outros candidatos que você supõe que não vai se dedicar tanto. E não é assim, né? Tá falando aí da galera que é alto nível, é atleta de alto nível, né? Então, assim, eu me lembro disso que você falou, interessante você comentar isso, porque você falou, não, gasta de maneira planejada e, assim, não faz todos os cursos de uma só vez, que foi o que eu fiz, né? Até porque eu também era difícil, né? Isso era um problema financeiro, né? Que muita gente tem a questão financeira, que não pode chegar sem dar os valores absurdos, lá, 30 mil reais, até hoje eu não acredito nisso, 30 mil reais de uma vez, assim, para pagar todas as matérias e tal, e fazer tudo de ponta a ponta, né? Existem duas razões práticas para isso. A primeira é a didática de assimilação, você não vai assimilar porque é muita disciplina para você estudar em casa, né? E acompanhar. Dois, você vai queimar todas as suas reservas de uma vez só quando você precisa ter reserva para outros momentos da preparação e outros momentos do concurso, e outras etapas da sua formação, que passa também pela própria prova, né? Tem uma coisa aí importante, que é o seguinte, existe a maturidade, não é? E não é maturidade só para você entender o concurso, ou maturidade só para você entender a prova. Isso é uma coisa importante para todo mundo que está assistindo, certo? Precisa entender isso. Existe uma maturidade também, que é a maturidade de você conhecer o ambiente da preparação ao CACD. Você precisa conhecer 3 coisas. O CACD, a carreira diplomática
e o ambiente de preparação ao CACD. Porque, como o Jorge falou, se você brincar, você gasta 30 mil reais de uma vez. Não é? Então, é um problema muito sério. E se você gasta de uma vez, você vai pegar um pacote, um monte de matéria com 2 ou 3 professores referenciais e você não vai, que você vai gostar, mas você não vai se dar o tempo de você não vai se dar o tempo de conhecer os bons professores de cada uma das matérias. Isso é uma coisa importante. Né? Quando você pega 2 disciplinas por vez, 3 disciplinas por vez, né? Você vai fazer essas matérias ao longo de 3 anos, né? 2, 3 anos e tal. Esse é um período no qual você consegue conhecer as referências desse mercado de preparação. E aí você gasta espaçado e gasta menos porque você não tem... Jorge, eu tenho visto muita gente falando, para começar vale a pena pegar um curso mais básico para depois pegar um curso mais completo. Eu fico pensando, não é mais fácil, ao invés de você comprar todos os cursos básicos, sabendo que você vai ter que comprar cursos mais elaborados mais para frente, não é melhor você comprar, então, 2 cursos mais elaborados de uma vez? Pois eu acho que assim, você tocou um ponto importante para quem está assim, começando a preparação, que é você não conhece o mercado, não conhece... Por exemplo, qual era o meu critério? Eu vinha da academia, sim, pelo menos uma parte, né? Eu tinha uma atividade artística paralela, mas eu vinha da academia e eu pensei, vou olhar o currículo dos professores. Assim, eu não sabia, só que não quer dizer muita coisa, na verdade, assim, o currículo acadêmico, mas porque a especificidade é tão grande do concurso que o cara tem que dominar bem a disciplina, evidente, né? Mas ele tem que conhecer muito bem a prova, né? Como é que aquilo é aplicado na prova, como é que aquilo é formatado. E eu vinha da academia, eu fazia anos, eu nunca fiz um concurso público na vida que não fosse CACD, assim, tirando o concurso para professor, mas aí é um concurso de professor universitário diferente, né? Mas eu nunca tinha feito, o último concurso que eu tinha feito assim, nesse formato, é o vestibular, que é o que até o Hélio falou, o que mais parece, né, em termos de, né, só que o vestibular tem, às vezes, tem uma parte de discursiva, às vezes não, né, e o CACD é um vestibular ao cubo, assim, sei lá, né, aumentado a enésima potência. Então você não conhece os professores, você não conhece o mercado. Eu acho que hoje é até mais possível, porque os professores estão mais visíveis, eles têm aulas experimentais, você tem, o próprio IDEC tem esse programa de uma semana de passe livre, né? Então isso é fantástico, porque você vê ali se vai funcionar. Primeiro, você não sabe, né? E você fica desconfiado, será que esse cara sabe mesmo? Então você vai ver uma aula e o cara vai te mostrar ali na aula se ele conhece do assunto e como é que ele formata aquela aula para o que te interessa, né? E a didática. Então assim, eu não conhecia o mercado e também tem a coisa do custo que eu vou insistir, porque é uma coisa, é um muro, assim, para um certo grupo de pessoas nas quais eu me incluía, né? Nas quais eu me incluo ainda. Que é assim, como lidar com esse custo, tendo que sobreviver. Lógico, sempre tem alguém que vai te ajudar, né? Mas você tem que explicar para essa pessoa e tal. Então, assim, para mim era fundamental ter um lugar onde eu pudesse negociar, né? Enfim, conseguir esticar esse processo de pagamento e tal. Então, isso era um elemento fundamental. E essa coisa que você falou de cara, né? Porque seria fácil para alguém que dirige um curso dizer, não, aqui você vai fazer todos os cursos, tem todo o pacote. Tinha, né? Quase todos os professores. E você já me assustou com essa história de não fazer tudo de uma vez, dizendo que, olha, o processo em média é 3 anos, 3 anos, foi mais de 3 anos, né? Mais 3 anos, 4 anos. Eu me lembro que a Mari falou isso, né? E eu fiquei indignado. Não, ela tá me subestimando, assim. Eu pensei isso, eu falei para ela, né? Ela está me subestimando. Como assim 4 anos? 4 anos é muito tempo, né? E com o tempo você aprende a você organizar a sua vida para que você mantenha essa, digamos, vida paralela que é o CACD, né? Mas eu acho, enfim, que esse planejamento, assim, de início, se a pessoa puder ter esse cuidado, né? E também, assim, não se superestimar, né? Porque o cara acha que vai. Mas muitas das disciplinas você vai ver a primeira vez na vida, como era o meu caso. Mais uma vez, um outsider. Eu não sabia a divisão da ONU, assim, não sabia os órgãos da ONU. Sabia que existia a ONU, ponto. Acabou aí. Morreu o meu assunto de organismos internacionais. Assim, é interessante, porque deve ter gente que chega nessa agora e não é possível você aprender o suficiente para a prova, né? Então, assim,
Que é outra coisa. Não vou ser um especialista, quer dizer, eu posso até me tornar agora e tal, por circunstâncias profissionais. Mas eu não, você não precisa ser um especialista. Isso era outra coisa interessante. Pô. Eu achava, e muita gente pensa isso, não vou. Veja só, tô terminando aqui o mestrado em música, eu preciso fazer alguma coisa acadêmica na área. Aí fui ver mestrados ou especializações em relações internacionais. Bicho, ainda bem que eu não cometi esse atentado de fazer isso, né? Porque não tem nada a ver com a prova, entendeu? Assim, tipo, não vai. Não tem, mas eu achava que você chega achando. Você leu. Quando você tem a primeira vez um contato com as provas, você acha que os caras são todos especialistas, né? Doutores, e tem professores, evidentes, que concorrem também, mas assim, você acha que os caras são especialistas nessas matérias e tal. Então, pô, tem que ser um especialista em PI e tal, alguma coisa assim. E não tem nada a ver com isso, né? Mas eu cheguei numa época que ainda não tinha já informação, muito mais do que o pessoal da década anterior, mas que hoje está bem mais abundante. Não tinha isso aqui que a gente está fazendo, né? Acho que não tinha isso aqui nessa época, né? Uma pergunta que está rolando aqui, Jorge, e que a primeira vez que ela foi feita eu resisti a não te perguntar, certo? Mas como a pergunta voltou, né, e ela emenda aqui numa outra coisa, eu vou ver. Qual é a sua idade? Isso pesou nos estudos? Então, eu tenho 36, ou seja, eu faço parte da turma dos velhinhos, da galera que entrou, né? E, então, eu acho assim, com relação à cidade, pesou em que sentido, assim? Isso pesa porque, assim, é evidente que quando você tem 22, 23, 24, 25, você tem mais chance de errar, em última instância, né? E eu acho que isso é fundamental para essa galera jovem que fica ansiosa, assim. Eu tenho colegas que super jovens dizem, olha, tu tem quantos anos? 27, eu tenho 35, agora 36. E mostrar a ela que, assim, ela pode ter calma, sabe? Que, assim, vai rolar, é a pessoa super preparada e tal. E que ela precisava ter calma, né? Porque, assim, não precisa ser necessariamente da maneira como ela queria, naquele tempo, né, que ela queria. Mas, sim, o que pesava era um pouco essas decisões de vida, né? Se sacrificar muitas coisas. E também, assim, eu decidi em 2014 ali que eu ia fazer um doutorado e ia seguir minha vida acadêmica como um intuito profissional. Ou seja, é o tal do plano B que foi discutido algumas vezes e que, para mim, era um dilema que, minha ideia inicial, me dedicar 2 anos seguidos, só isso, né? Falar com mãe, me ajuda aí e tal, juntar o dinheiro que eu tinha guardado e me dedicar 2 anos seguidos e mais nada. E se eu não passasse em 2 anos, né? O tipo de que situação emocional eu estaria para continuar a estudar e também pensando no outro lado. Então, assim, eu achei que na minha idade não valia a pena também arriscar tudo, parar tudo, né? Então foi uma decisão difícil porque você sempre pensa, e se eu tivesse parado, teria que ter sido mais rápido, né? Então, pesou nesse sentido da idade, de eu manter a minha vida. De eu manter a minha vida, assim, minha carreira profissional. Eu tive que reduzir muita coisa. Eu parei de tocar, parei de estudar. Eu estudava violão com rotina e tal. Eu tive que fazer algumas coisas. Eu optei por focar na parte acadêmica, porque poderia me habilitar a fazer um concurso na área acadêmica, em última instância. E seguir com o CSD como um plano A, B, assim, alternado, né? Na prática, se tornou meu plano A, porque era a própria dinâmica do CACD e do estudo do CACD te impõe isso, né? Te impõe uma rotina de estudo muito grande. Então, aquilo toma a tua vida. Mas eu achei melhor fazer isso. Isso tinha um pouco a ver com a minha idade. Talvez, não sei, se eu tivesse mais 10 anos a menos, eu talvez até arriscasse, pelo menos inicialmente, o full time, sabe? Como algumas pessoas fazem. Eu vi exemplos disso. Pessoas que estudaram 2 anos seguidos, só aquilo, e aí não passaram. Beleza. Porque às vezes acontece. Às vezes a pessoa passa em 2 anos e foi. Ótimo, valeu a pena. Às vezes não. E aí eu acho que é a hora de você flexibilizar. Porque aí você já tem a bagagem, já tem assim, a base, né? Que você vai trabalhar sobre ela e tentar solucionar os problemas que apareceram a partir dessa base. E você toca a sua vida, volta para alguma atividade, arruma um trabalho parcial e tal. Eu acho assim, me perguntaram isso recentemente, eu conversei com um colega a gente conversou assim, especificamente sobre isso, né, e tal, questão de grana, questão de trabalho, e eu falei para ele que, na minha opinião, pela minha experiência pessoal e de evolução no concurso, né, de evolução, que é o mais importante, de você, ano a ano, conseguir galgar, subir no ranking, em última instância. E subir nas matérias, e estar mais seguro também. E pela experiência que eu vejo dos outros, né? É possível, sim, você trabalhar e estudar desde que você tenha disciplina e organização, que aí a gente sabe que é o básico. Quanto mais organização você tiver, mais tempo você ganha e mais objetivo você vai, né? Porque no começo você samba muito, né?
que eu sambei bastante, assim, não tinha, você vai errando e patinando e tal, e dando tiro, né, no escuro. No estudo, eu digo isso no estudo, especificamente, né, o erro no estudo, de você não saber como estudar para aquilo. Eu sabia estudar, Bozão, para academia. Eu fui estudar economia, eu peguei a Leda Paulani, e eu fui ler aquilo inteiro, e fiz fichamentos imensos. Que coisa surreal, eu nunca usei aquilo na vida, na prova, nem vou usar. Então, assim, mas assim, não, eu pegava um texto e ficava fazendo fichamento à lá academia, né? Que você ficha de maneira mais longa, você vai pegar e você vai pegar depois aquilo para citar na prova, no texto e tal. Então, assim, eu não sabia estudar para isso, eu tive que aprender a estudar para um concurso público, né? Que é outra mentalidade, né? E me diz uma coisa, como é que você montou os teus cadernos? Não é assim, Então, o caderno ele tem importância? olha, então, Bozo, mais um erro que eu cometi, que eu vou assumir publicamente aqui, e indicar que vocês não cometam esse erro. Você fala desse negócio de caderno desde que eu conheci você, e eu sempre secundarizei, subestimei essa história de caderno. Cara, tem que ler, pô, vou ler, tem que ler os livros, ler tudo e tal. Cara, só em 2018, ou de 17 para 18, foi que eu tomei vergonha na cara de pegar o edital e fazer um caderno por ponto. E essa é a coisa mais importante do concurso, cara, de conteúdo, cara. Você. Eu peguei. Isso aí foi a mudança mais drástica que eu fiz de um ano para o outro. Era pegar. Eu nunca tinha feito isso, moço. Olha, é lógico que eu não poderia passar antes. Eu não sabia o programa, eu não sabia o edital. Eu fiz ano passado, concurso, terminei, passei na terceira fase, não fui reprovado, a nota foi maior do que o corte, né, então. Mas eu não sabia, eu nunca tinha olhado todos os pontos do edital. Eu sempre me fiava um pouco no professor que ia tocando e tal, então eu não tinha. E pela primeira vez eu peguei o edital assim e fui ponto a ponto fazendo caderno de cada coisa. Então, por exemplo, PI eu fiz ponto de todos os pontos de detalhes e ainda quebrei alguns pontos, entendeu? Então, assim, o caderno, e como é que eu fiz isso? Com o material que eu já tinha, que eu tinha das aulas. Então, assim, o caderno porque a gente fica preocupado com a profundidade, né? Então, eu vou pegar a economia, eu vou aprofundando, e aí você esquece do básico, que é o que vão te cobrar e que vai te quebrar, porque você nem teve tempo de assimilar aquele básico, né? Ou você não vai usar aquilo nunca que você aprofundou. Então, assim, esse ano foi quando eu comecei a montar cadernos mais sólidos, assim, cadernos mesmo, com, tipo, sei lá, você pegar, no Word, no caso, né? Que eu recomendo fazer no computador. Você fazer, sei lá, pegar ponto 1 de economia, teoria do consumidor e fazer um caderno a partir do que eu já tinha, né? Das aulas que eu tinha, de todas as aulas que eu fiz aquilo, montar aquele esqueleto a partir, e aí você vai fazendo enxertos, né? Em economia não tinha muito enxerto, porque eu não tinha nada a acrescentar em economia além do que eu tinha das aulas, né? Porque eu não tenho essa diferente história que você vai lendo aqui, aí acrescenta uma frase ou uma coisa assim. Economia era aquele basicão, o basicão de microeconomia, cara, você responde a prova, só que você acha que não responde a prova. E eu mesmo que tinha imensa dificuldade, a matéria de longe, para todo mundo e para mim também é mais difícil, eu não entendia as questões, né? Eu lembro disso. Eu perguntei, eu não entendo o que ele está perguntando, cara. Eu não entendia em economia o que o cara estava perguntando, assim, por causa da linguagem que você não está acostumado. Assim, então você estuda a matéria e você não sabe como é que é aquilo que... Você sabe até o conteúdo, mas não sabe responder a pergunta porque você não entende o que ele está falando, né? Então, assim, voltando à história do caderno, assim, eu acho que o caderno é o elemento, a viga mestra de um candidato competitivo, e eu demorei muito a fazer cadernos, né? Ou seja, juntar o material que eu tinha das aulas de professor, de cadernos, de slides, e num lugar só, né? E a partir dele ter sempre ele como base, né? E idiomas, cara? Hum? Idiomas. É algo Então, simples para você ou foi um desafio? também é um desafio, assim, porque é outra coisa. O CCD é quase que um fim em si mesmo, né? Assim, tudo que você sabe de inglês, de outras, né, até de português, redação, nossa, acho que era o que mais me apavorava, sempre foram essas duas matérias, inglês e português, incrível que pareça. Gosto de escrever, sempre escrevi, as pessoas diziam, você escreve bem, tem fluência, não adiantou nada isso, tipo assim, para a prova não adianta de nada. Você se sente muito puto se não sei escrever, mas é porque você tem que saber escrever no modelo que é exigido pela prova, né? Que é arcaico, é barroco, é um negócio assim. A prova de português é totalmente a prova de redação, né? Então, assim, minha recomendação, pela minha experiência, são matérias contínuas, né? O ideal é que você tenha... É porque demora para você assimilar, né? Para você
evoluir, você crescer. Diferentemente daquelas matérias que você consegue dar gás assim, e aprender e condensar, é muito difícil você dar um salto rápido, né? É possível você melhorar, evidente, aquelas aulas que você faz de redação antes da prova, elas são fundamentais porque elas te põem no ritmo, né? E sobem seu nível um pouco, mas não sobem estruturalmente, entendeu? A estrutura, ela vem do longo prazo. Eu acho assim, Busa, que o concurso se divide em dois momentos. Antes do edital, né? E que é todo aquele período antes, né? Que é a parte mais extensiva, mais flexível, e após o edital. Após o edital, aí o ritmo é outro, né? Inclusive, você meio que trabalha para que aquele período ali esteja o mais tranquilo possível, né? Dentro possível da sua vida, para que você possa ali sim, você tem que pegar pesado e ir crescendo, né? Porque você tem que estar naquela pressão no perto da prova, que você afrouxar um pouco, né? Você cai de nível um pouco. E aí já pode não passar por causa de um detalhe. E então, assim, esse período extensivo é o período das línguas. Você pode manter ciclos, né? Você pode fazer em ciclos, né? Mas eu tinha muita consciência, assim, de, por exemplo, português. Veja, em 2016, embora eu discorde, e o Fernando Entratis também discorde, que foi ele que foi meu professor antes daquele concurso, 2016, eu fui eliminado por fuga ao tema, né? Entendeu? Então, assim, já virou um trauma, né? Nossa, você não tem noção. Eu passei a ser o cara, assim, eu só faltava gritar, assim, botar em neon. Eu não estou ao tema aqui, cara. Porque isso é interessante, assim, a lógica da prova é assim, somente a prova de língua, o cara vai te ferrar. Se você der a chance, ele vai te ferrar. Entendeu? Se você der a chance. Então, você tem que ser muito conservador, né? Porque era o tema, eu escolhi um tema que ele interpretou como não adequado ao que foi solicitado. Porque todo mundo fez Semana de Arte Moderna e ONU, que era História Mundial ou o tema da cultura brasileira. Eu escolhi o movimento de rua das diretas já. Pronto. Olha bem, tá, não, vou escolher um tema. Todo mundo vai escolher ONU e Semana de Arte Moderna. Então, vou escolher um diferente. Não faça isso, cara. Não faça isso. Né? O cara não tá nem aí pro tema que você vai escolher. Inclusive, se você escolher um tema que ele acha que tá fora, ele vai te quebrar, entendeu? É isso. Então, assim, mas voltando à pergunta da questão da língua, eu acho que é um processo longo e acho que talvez seja o trabalho mais de longo prazo que você tem, assim, no concurso, sabe? Que você precisa manter. Se você afrouxar, você cai de nível um pouco. Então, tem que fazer ciclos e manter constantes, sobretudo português e inglês, né? Que são disciplinas que podem te eliminar, né? E eu tinha muita consciência, por exemplo, de que eu tinha que subir em inglês de 2017 para esse ano, né? Então, eu já fui muito focado, assim, no que eu tinha que dar energia em inglês e subir de todo jeito, porque senão eu não estava competitivo, né? Avaliando o resultado de um ano para o outro. Isso que você falou tem uma coisa que é muito importante e é a primeira vez que aparece nas conversas, né, com os diplomatas, e que é fundamental. Esse negócio de querer ser o diferente na prova. Cara, se tem um negócio que não funciona, é você querer ser o diferente no CACD, cara. CACD, bom, Jorge, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas assim, para mim uma coisa está muito clara depois de todos esses anos de preparação. Quem é aprovado no CACD é o cara que mantém a média. É um cara que padroniza o desempenho dele em todas as matérias, né? Até ele pertencer a um grupo, né? Os 60 primeiros, 50 primeiros, né? E quando ele está dentro desse grupo, aí sim existe um mínimo de diferenciação possível que vai te levar à aprovação. Sim, são etapas de evolução diferentes, muito claras para mim também, que é você sair, assim, primeiro... E, no meu caso, eu fui no processo de... A primeira vez que eu fiz foi em 2015, o concurso, eu não tinha... Foi um choque de realidade, né? Eu te falei, eu comecei a fazer aula ali no final de 2014 e fiz aula de direito, aula de economia com você, fiz direito com o Pedro e tal, que eram matérias assim, que é como você chegar num país que você nunca viu, né? Você vai ver na paisagem a primeira vez. Para mim, eu fiz, né? Eu entendia tudo na hora, mas eu não fui chegar em casa estudar, porque eu estava dando aula, estava tocando, estava no outro ritmo de vida, entrando no doutorado, né? E aí eu fui fazer o concurso de 2015. E eu me lembro mais uma vez, falar, não, você não está fazendo para passar, né, Jorge? Tá certo, mas no fundo eu achava que era. Aí tomei a pancada, né? Não passei na primeira fase. Mas foi tirei uma nota muito baixa, assim, né? Aí ligou o alerta. Ok, rapaz, isso aí não é o que você está achando, cara. Ou você adota uma disciplina rigorosa e uma organização pra caramba, que isso é competição, cara. Aí ligou a segunda chave, aí foi a chave do alerta mesmo. Foi quando eu fiz a prova, na época ainda tinha a prova de
de bolsa da ação afirmativa. E aí, assim, era uma bolsa, era uma prova à parte, né? E você ia para uma sala, fazia uma prova objetiva, e depois quem era selecionado ia para Brasília fazer uma entrevista e tal. Eu não passei nem nessa prova. Aí ferrou, meu irmão. Eu tô mostrando que eu estava num nível muito, muito, muito abaixo, né? Até brinquei com você antes que eu estava no nível. Eu não comecei do zero, eu comecei do -5, pô, ou do -10, entendeu? Só que assim, você não sabe disso, porque você tem afinidade com as matérias, eu tenho afinidade com esses assuntos todos que compõem o concurso, com exceção de economia, né? Eu tinha afinidade com esses assuntos todos e tal, eu falava francês já, entendeu? Eu tinha estudado francês por interesse próprio e tal, eu tinha tirado aqueles diplomas e tudo. Então, você acha que você está num nível, né, mais alto, mas assim, você tem que instrumentalizar certos conhecimentos para a prova, né? Então, é por isso que tem gente que é doutor em história e se quebra na prova de história, né? Porque você tem que saber instrumentalizar para o que é demandado naquele limite da prova, né? Então, assim, em 2015, aí eu fiz a prova, não passei, aí eu mudei totalmente a chave. Aí foi quando eu comecei a estudar pra caramba. Aí em 2016 passei na primeira fase, passei na ampla, com folga, beleza, tinha dados, melhorei, né? Em PI, que muita gente tem um pavor na primeira fase, porque pode cair qualquer coisa, né? Eu fiquei enlouquecido com essa matéria, briguei pra caramba com ela, tentando achar um método de estudar aquilo, pô, né? Primeiro eu não estudei nada, né? Só li a notícia e cheguei na prova, tomei uma pancada, foi atropelado. Aí na segunda eu comecei a ler, né? Ler clippings, ler notícias mais regulares e tal, beleza. Aí fui melhor, mas não o suficiente. Aí tem que ter um jeito de revisar isso. Então eu comecei a criar métodos, né, de organização do material de notícia em PI, por exemplo, para poder revisar, que é a coisa mais importante, a palavra mais importante desse concurso é isso, assim, além do caderno, é a revisão, né? É você revisar, em vez de ficar procurando mais coisas para ler ou mais coisas para estudar. Você sempre pode acrescentar alguma coisa, evidente, não é radicalismo isso, mas a revisão sistemática eu só comecei a adotar também do ano passado para cá, né? Eu fui atrás de métodos de estudo, né? Que a grande pergunta é por que raios a gente esquece tudo, né? Esquecer, ler, esquece. O microeconomia, cara, eu via, esquecia. Então, tem isso também. Tem matérias que você consegue ficar. Tem outras que você aprende, esquece. Então, até isso você tem que estar atento, né? Por exemplo, eu sabia que dentro de uma matéria específica, como economia, tinha pontos dela que não ficavam. Assim, eu lia, esqueci. Então, eu tinha que revisar mais perto da prova, entendeu? Ou mais perto da primeira fase, depois mais perto da segunda. Assim, identificar dentro do programa da matéria quais são os pontos mais fracos é fundamental, entendeu? Quer dizer, olhar cada matéria como um universo em si, quer dizer, história, PI, PI, economia, eu tenho um capital acumulado maior do que um e outra e tal, e dentro da matéria também, aquilo que é mais fácil para você é aquilo que é mais difícil, né? Então, a economia brasileira, eu adorava, achava fantástico, assim, né? Encaixou, né? Enriqueceu muito minha visão do Brasil e tudo. Mas, por exemplo, microeconomia sempre foi um problema, entendeu? Porque eu não conseguia aplicar aquilo em lugar nenhum, assim, no meu cotidiano. É o maior problema. Micro tem de todas as matérias da economia, certamente micro é a menos palpável. Uhum. E é por isso que é difícil de guardar, né? Internalizar. Me diz uma coisa, e nessas revisões, certo? Os exercícios, eles te ajudavam como ou não te ajudavam? Outra coisa também, mais uma vez, um exemplo de início errado e que continuou errado um tempo e que você vai gradualmente, né? Eu não fazia exercício em 2015 nenhum, tanto é que foi um horrível. 2016 eu fiz mais, mas ainda muito pouco. E a partir de 2017 eu comecei a intensificar. Mas eu vou dar um exemplo de um erro básico que eu cometi, que é as pessoas falam que não, faz o TPS de 2000, de alguns anos atrás, ou para você ver como é que é o modelo da prova. Eu disse, não, como eu não terminei o programa inteiro, eu não passei por todas as disciplinas, eu não vou fazer porque eu não vou. Como se fosse uma avaliação de conteúdo que você estivesse fazendo, e não de treino do modelo, né? E aí, assim, eu não fazia, cara, eu só fiz vários TPS inteiros recentemente. Assim, para esse ano eu fiz. Então, assim, porque o cara acha que vai fazer e vai lembrar da questão depois, sabe? Então, assim, eu pego a economia, aí eu fiz várias questões de economia das últimas provas. Aí, ano que vem, então já acabou, nunca mais vai servir essa questão, porque eu vou lembrar. Não vai. Você pode fazer todo ano, todas as questões de economia, você vai esquecer, pô. Entendeu? Então, assim, questão, assim, nos meus cadernos recentes, que eu comecei a montar mais focado, eu começava a encaixar as questões no assunto.
Eu não fazia isso, Bolsonaro. Então, 2015, 2016 foi totalmente zerado, assim. Não tinha método, não tinha nada disso. Estava estudando ainda, achando que estava na academia. Então, assim, as questões são fundamentais porque é a maneira como a história da que a gente estava falando, da linguagem, né? No caso de economia, isso é fundamental. Você precisa saber como é que aquele assunto que você está vendo ali de maneira mais teórica é aplicado, é perguntado, né? Então, assim, questão é fundamental. Eu recomendo, inclusive, que as pessoas tenham coragem de, quem está começando, de pegar um TPS 2018, 2017 e fazer, se não inteiro, assim, de ponta a ponta, pegar uma prova inteira de história e fazer a prova sem medo. Você vai esquecer, cara. Você vai esquecer. Você vai ver conteúdo todo. Quando você voltar, você vai esquecer. Isso é fundamental, porque tem uma maneira de perguntar ali, tem uma linguagem específica que é do CESP e que é diferente. Assim, você pode ter o conteúdo e não conseguir responder uma questão porque você não sabe operar daquela maneira, né? Então, questão assim, eu não fiz nenhuma, fiz o seu curso inteiro de economia sem ter feito uma questão. Isso não existe, né? É lógico que eu ia esquecer aquilo, né? Então, assim, aliar a questão com o que você está trabalhando, teoricamente, é fundamental. E sem medo de achar que está gastando a questão. Não está gastando. Você pode fazer... Tem professor que faz o curso de TPS todo ano, o mesmo curso. Por quê? Por que ele faz aquilo? Porque funciona, entendeu? Só que demorou para eu entender isso, né? Demorou para eu entender isso, né? Uma coisa fundamental é saber o seguinte: você vai fazer o mesmo TPS 5 vezes, cara, na tua preparação. Você vai fazer a mesma questão 5, 6 vezes, cara, em momentos diferentes da preparação. E isso é uma coisa importante. Você tem que saber o que já foi pedido na prova. Quando o cara te fala, olha, pô, na prova de 2016 caiu tal coisa. Você tem que saber que caiu tal coisa na prova de 2016. Não, existe uma cultura do específico do CSD, que é também mais um erro que eu cometi, que eu recomendo não cometer. Assim, eu tinha uma vida paralela, né? Tinha academia, tocava e tal, estudava, fazia mestrado, depois doutorado. Então eu não me misturei muito com as pessoas do CSD, com a comunidade CSDista, entendeu? Não fazia grupo de estudo, não sabia quem era ninguém sabe. Minha vida social CSDista era zero. E assim, eu digo social não necessariamente de social, de passear, de conhecer as pessoas. Claro. Até acaba acontecendo porque todo mundo está no mesmo barco, então as pessoas se identificam. Mas de ver como as outras pessoas fazem, entendeu? Então, grupo de estudo eficiente, evidente. Tem grupo de estudo que perde tempo, mas um grupo de estudo eficiente é fundamental. Eu vejo pessoas que passaram com menos tempo e muito bem, recomendando. Então, eu não fiz nada disso. Eu fiquei isolado. Eu ia para a aula e eu dizia, não quero misturar com esse negócio de ser ACDIS, quarto secretário, que é isso? Não quero saber disso, não. E aí, assim, e foi um erro meu, entendeu? Porque tem uma coisa positiva ali que você tem nessa troca de informações, de fichamentos e tal. Então, são coisas que eu comecei tardiamente e que eu recomendo que as pessoas tentem encontrar pessoas realmente engajadas no concurso e que estão pensando isso como um projeto de vida, né? De se engajar com pessoas que levam a sério, que são profissionais, são estudantes profissionais, né? Eu gosto dessa palavra, estudante profissional, porque quando eu estudava música, estudava violão, eu tinha um professor que dizia isso: não, você é um estudante profissional, você acorda de manhã, escova os dentes e vai estudar 8 horas de violão. Aí você faz 2 horas, 3, vai tomar um café, volta. É isso. Se você não fizer isso, você não toca. Não toca, não tá. Assim, no caso do mundo da música clássica, eu estou especificando. Mas assim, isso vale um pouco para o CSD, você tem que ser um estudante profissional. A tua carga horária pode ser de 5 horas, 3 horas, 4 horas, vai depender do teu dia, mas tu tem que ter aquela rotina de trabalho, de bater o ponto, chegar lá e fazer o que tu tem que fazer. É isso, transformar aquilo no negócio. Né? É uma empresa que você precisa abrir, né, de manhã e fechar à noite, ou abrir na hora que você pode estudar e fechar. Quer dizer, tem que ter um horário comercial ali para você. Né? Quando você profissionaliza o estudo, aquilo vira realmente um negócio. Você já me ouviu falar isso, Jorge? O pessoal fala muito, né? O CACD é uma prova muito difícil, é um negócio muito arriscado, né? Eu estou vendo a Lu fazendo pergunta aqui, a Lu já me ouviu falar isso também, e é aquilo, né? As pessoas falam, não, porque é uma coisa muito arriscada. No Brasil, de cada 10 empresas que abrem, 9, né, e meio fecham, certo? Você tem menos de uma empresa, né, na média, né, por incrível que pareça, é possível economicamente falando. Mas vamos imaginar que você de 10 empresas, uma só permaneça aberta, certo? O risco que um empresário corre ao abrir a empresa dele é
um risco muito parecido com o risco do CACD, de não passar no CACD. Sim. Então, quando você coloca dentro dessa perspectiva, você vê que as coisas não são tão diferentes e a vida do cara que está se preparando para o CACD, ela não é tão desgastante ou tão mais desgastante do que a vida de um empresário que está deixando de dormir à noite porque está abrindo o negócio dele, sabe? E como empresário, como empreendedor, cara, você precisa fazer aquilo funcionar. Você precisa, você tem pessoas que trabalham na empresa que dependem da renda e tudo isso. Quer dizer, existem famílias que dependem, então você assume um risco que não é brincadeira. Para quem está estudando para o CACD, você também assume um risco, que é exatamente isso que você está falando. Putz, é um custo de oportunidade, né? Quer dizer, eu abro mão da minha carreira, certo? E vou estudar para o CACD. Até que ponto eu consigo fazer isso? São riscos muito semelhantes, muito semelhantes. Então, o candidato nunca pode pensar que estudar para a carreira diplomática é uma coisa do outro mundo. Não. É uma coisa como... Para mim foi um processo assim, desde o começo, de racionalização assim, de tudo. Assim, porque é lógico, é uma coisa que te envolve emocionalmente, tem a coisa do sonho, né? Parece uma carreira impossível. Algumas pessoas acalentam esse sonho assim há muito tempo, mas a parte o sonho que te motiva, que te faz acordar e fazer as coisas, então cada um tem a sua maneira. Eu acho que o ideal é que você tente racionalizar um pouco, o máximo possível, no sentido assim, desapegar um pouco do elemento emocional e tentar fazer uma análise fria do que você tem apresentado, né? E acho que aí quando você faz o concurso a primeira vez, você consegue ter uma avaliação, né? E eu peguei, por exemplo, eu fiz uma avaliação da primeira fase, que era peguei as matérias, quanto eu tirei em cada primeira fase, e onde eu fui muito mal, e aí, para ter uma noção mais palpável mesmo, né? Tipo, fui muito mal em economia, então tá claro que eu tenho... Isso pensando ainda no universo da primeira fase. Eu fui melhorzinho aqui em História Mundial, entende? Aí você tem a primeira noção concreta, né? De como... Então, assim, eu fui o tempo todo tentando evitar esse mindset, que é o mindset mais perigoso do CACD, que é você entrar num loop emocional, né? E aí não sair dele mais, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil, tem muito envolvimento emocional, tem muito desgaste, muita entrega de vida, mas como você falou, também tem um pouco assim de você olhar para o mundo e ver os riscos, né? Quer dizer, que as pessoas também tomam ao tomar decisões X, Y, Z, né? E dentro dessa possibilidade, aí fazer uma escolha racional. Eu acho que vale a pena passar 2 anos inteiros só estudando para isso, ou eu acho que é melhor eu manter a minha atividade aqui paralela e tentar administrar. Aí se eu achar que não está funcionando, de repente eu tento parar. Ter fazer uma avaliação menos emocional possível do processo e mais racional, como um cara que tem que lidar com a empresa, que é o sonho dele muitas vezes, mas que ele tem que chegar ali no papel e calcular o que está funcionando e o que não está, né? Claro. É colocar meta, né? Ter objetivo, e isso é tudo concreto, né? Tem que ser muito concreto. Você falou do looping emocional, né? Como é que foi para você? Eu fiz essa pergunta para os outros diplomatas também recém-aprovados, eu acho que é pertinente para quem está nos assistindo. Como é que foi o mês posterior, certo, a você não ter sido aprovado no CACD? Você não foi aprovado. Como é que foi aquele mês? Então, por exemplo, para mim foi um mês de assim, sendo bem honesto, não é tipo, eu realmente já estava pensando no próximo. Aliás, assim, eu passei o tempo todo, eu planejei assim, eu vou fazer 4 anos esse concurso. No 4º ano eu vou fazer uma avaliação de como é que estão as coisas. Como é que foi meu desempenho nesses 4 anos? Se faz sentido continuar. Veja, se faz sentido porque aí veria, porque desde a minha decisão de encarar esse negócio foi uma decisão maturada, né? Não tomei assim de impulso. Eu fui pensando, eu fui vendo e também fui aprendendo, evidente, o que era a realidade que eu estava começando, iniciando. Então eu pensei assim, eu vou fazer 4 anos e aí eu vou fazer uma avaliação se faz sentido continuar. Veja, eu não disse, eu vou fazer 4 anos e vou parar. Eu vou fazer uma avaliação racional de, ok, eu estou conseguindo evoluir, não estou conseguindo, percebo onde é possível evoluir. Então, assim, eu quase o tempo todo já estava pensando... Esse ano eu estava pensando no ano que vem já. Minhas condições materiais iam mudar fundamentalmente para o ano que vem. Mas ainda assim, eu já estava negociando com a professora. Vem cá, eu vou estar comendo dinheiro e tal.
eu nem esperei o resultado, entendeu? Assim, eu já estava negociando o que eu ia fazer e também olhando para as matérias, assim, com muita raiva, como todo mundo fica da correção e das absurdos e não sei o que e tal. Mas, ok, o que eu faço com essa matéria que eu não evoluo? E aí falei, professor, geografia, por exemplo, matéria que eu adoro, que eu vou bem na aula, que eu vou bem nas questões, chega na prova, pá! Era para ser minha matéria top, assim, matéria de boa, mas não sai. E aí eu já ia conversar com o Tiago, o que está acontecendo? Você acha que eu... Vamos, sabe? Ia conversar diretamente com o professor para entender. Então, eu já estava pensando nesse tipo de coisa. Então, assim, eu cito... Você falou dos anos anteriores, mas eu falo desse ano. Eu já estava pensando aonde atacar. E já sabia aonde atacar e o que atacar, que eu não fui bem na minha leitura esse ano. Tá? Tipo, ó, tal matéria eu fiz tal coisa, eu sei que não foi bom por causa daquilo. Então, assim, todas as vezes que eu terminei o concurso, eu fiz uma análise gráfica do meu desempenho. E ano passado eu fiz isso de maneira assim, obsessiva, até meio louca, assim. Eu comparei o meu desempenho com o primeiro colocado geral, com o 23º, comparei com o primeiro das cotas, com o último das cotas, comparei com alguns colegas, entendeu? Comparei com o meu desempenho, né, que no meu caso eu tinha feito a prova, mas não tinha avaliado, não tinha recebido a correção da terceira fase, então não tinha como eu comparar, né, de maneira objetiva. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi isso, assim, passado alguns dias e tal, aquela ressaca, né? Saiu o resultado, você está falando de pós-resultado, né? Sim. Beleza, e tal, não passei, que triste e tal. Ano passado eu fiquei perto, bati na trave, assim, então, mas beleza, então vamos fazer análise. Foi isso que eu fiz. Fiz análise, fui conversar com pessoas para tentar identificar métodos de estudo mais eficientes. Então, assim, racionalizar, basicamente é isso. Entender onde eu estava, quais eram os pontos estruturais. Foi o que eu comentei com algumas pessoas pessoalmente, que por exemplo, eu sabia que, isso comparando do ano passado para cá, eu sabia de cara que inglês tinha um problema. Eu passei, não fui reprovado, mas eu tinha uma distância estrutural dos candidatos, tanto nas cotas quanto na ampla. Então, assim, eu sabia que ali era chave. Não podia vacilar. Eu tinha que entrar na média, como a gente estava discutindo. Você tem que buscar atingir a média da galera. Evidentemente que tentar sempre ir além da média. Mas o mais importante é você subir estruturalmente, né? Você saber, olha, eu sei que, por exemplo, eu tenho um problema em microeconomia, então eu tenho que subir estruturalmente em microeconomia. Mais do que, além do resto da economia, continuar estudando, eu tenho que subir estruturalmente, né? Então, isso em línguas isso é mais estrutural ainda, porque demora para você subir, né? Não é do dia para a noite. Assim, não adianta você fazer um intensivão que você não vai subir assim. Você pode até ter um desempenho bom, mas então assim, a minha atitude foi essa, foi deixar às vezes um pouco a poeira baixar alguns dias e tal, e já tá pensando no próximo, entendeu? Eu vou fazer um concurso meio que antevendo o outro, assim, sabe? Tipo, porque eu acho que você passa de repente, entre aspas. Assim, você não diz assim, esse ano é meu ano e eu vou passar. Não depende de você, cara. São tantas variáveis que você tem que fazer uma pessoa melhor, mas vai depender de mil coisas que às vezes você não tem controle, né? Às vezes não, você não tem controle de fato, né? Uma delas é como a banca vai estar para corrigir a prova e tal, e etc. E algumas possíveis variações. Você foi primeiro aprovado nas cotas, né? Você passou disputando como cotista. Uhum. A tua preparação, e, aliás, né, na minha opinião, é uma política fundamental, absolutamente fundamental. Você precisa ter isso, né? A cota o IDEG sempre levantou a bandeira da cota, sempre defendemos essa questão, porque realmente eu acho que é algo importantíssimo, né, sobre um passivo, e é uma abertura fundamental. A representação, né, brasileira nesse sentido, ela tem que ser mista, é muito importante, né? E sempre tive isso, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, na tua preparação, cara, você se preparou para a cota ou você se preparou para a ampla? Como é que funciona isso? Eu me preparei para passar em primeiro lugar na ampla, não na cota. Ou seja, não tem como você fazer isso, porque o nível de disputa é muito grande, entendeu? Eu estava olhando as notas, assim, a maior nota de inglês, de redação em inglês, foi de um cara das cotas. Maior, inclusive, que o da ampla. Tive duas notas mais altas, assim. E a nota de inglês geral também foi de um cara das cotas. Ou seja, não tem como você dizer, não, vou ficar aqui tranquilo. São pessoas de alto nível. Tem uma diferença estrutural de longo prazo que tem a ver com, talvez, com outras questões mais profundas, que faz, né, com que haja essa discrepância entre negros e brancos estrutural, que a gente está falando aqui de décadas para trás de aprendizado que a gente nem percebe, né? Uhum.
A gente pode até conversar isso em um outro momento. Mas, assim, não tem como você estudar para isso, para as cotas. Você estuda para passar na ampla, entendeu? Aí as cotas é uma política pública que incentiva, né, que estimula, que vislumbra uma oportunidade real, mas não tem como você fazer essa diferenciação na prática, entendeu? Eu passei por exemplo, passei na ampla na primeira fase, entendeu? E estudei e saí com raiva da prova, entendeu? E saí não gostei do resultado. Passei na ampla e não gostei do resultado, entendeu? Ou seja, tem um pouco de gana mesmo, assim, de superação, de você melhorar e de você não aceitar que é o suficiente, não afrouxar o tempo todo, em nenhum momento, entendeu? Direito te pegou em algum momento ou não? Como é que foi? Quando você entrou nesse mundo para estudar direito, como é que foi isso? Foi uma matéria que te pegou? Das matérias que eu tinha problemas, tinha as matérias de conteúdo, né? Tinha a matéria de línguas, né? Também é outra divisão que a gente pode fazer, além daquela antes do edital e pós-edital, é 2 grupos de matérias, de grosso modo. As matérias, entre aspas, de conteúdo e as matérias de línguas, né? Elas têm dinâmicas diferentes, né? E em termos de aprendizado e de processo, né? Então, assim, das matérias de conteúdo, direito e economia sempre foram, eu tive com o alerta ligado, foram meus problemas, assim, eu não tinha nenhuma. Eu chegava na aula, a primeira aula de direito que eu fiz na vida foi a aula do Sloboda, lá presencial, lá no IDEG, lá em finalzinho de 2014, 2015, início de 2015. E eu não sabia nem perguntar as coisas, assim. Quando eu digo não saber perguntar, é assim, eu sou uma pessoa que você sabe que eu falo pra caramba na aula, né? Faço pergunta, encho o saco todo mundo. E assim, eu não conseguia usar a linguajar adequado. Eu sabia que não sabia esse linguajar, então era horrível, não sabia nem como perguntar. Aí ficava meio com vergonha, assim, mas perguntava de qualquer jeito. Ou seja, eu não tinha intimidade nem com o vocabulário, assim, do negócio. Não sabia nada, zero, entendeu? Então, assim, eu demorei para assimilar o vocabulário, desenvolver um pensamento jurídico. Até que assim, um pensamento jurídico é demais, né? Um modo de expressão jurídica, né? Então, assim, foi um processo. Eu estudei com o Sloboda, né? Direito internacional, e depois eu comecei a fazer com o Felipe, que me ajudou muito agora no internacional, porque, por exemplo, direito eu posso dizer que foi uma matéria que me tirou ano passado, 2017, porque eu tive uma nota muito baixa, assim, abissal, né? Acho que foi a minha nota mais baixa, e caiu 2 questões de direito interno que ninguém estava esperando. Eu não estudei, assim, eu fiz aula, mas não tinha estudado, assim, achava que direito interno vai cair uma questão híbrida. Acabou que foi o que aconteceu esse ano, né? Mas ano passado não aconteceu. E eu tirei uma nota baixíssima, muito baixa, porque eu não estudei, sabe? Então tem isso também. Só que você sempre acha que vai dar para, né? E a prova é muito assim, isso é interessante, que talvez ajude um pouco. A prova é muito objetiva, até na terceira fase, assim, o conteúdo cobrado, né? Não tem muito para onde escapar, assim. Eu não sei se já houve essa época do enrolar. É lógico, você tem algum conhecimento que você tem que cavar quando você não sabe, né? Você está diante de uma prova que é uma questão, você tem alguma coisa para dizer. Mas não, cada vez mais eles são mais rigorosos na questão de você ir direto no ponto que está sendo cobrado, né? Então é muito difícil escapar quando você não sabe do assunto. E aí, sim, eu tive um bom desempenho em direito internacional, tipo, o que deixou claro para mim que tinha consolidado alguma coisa e que eu poderia dar uma afrouxada nela para atacar direito interno do ano passado para esse ano, entendeu? Então, assim, minha nota esse ano foi 82, 83 em direito, uma nota assim absurda, nunca imaginei tirar uma nota dessa em direito, entendeu? Direito era das provas que eu esperava tirar uma nota baixa, assim, 70, tá bom, 75, 67, porque, assim, eu não esperava tirar uma nota muito alta, porque eu tinha dificuldades com a linguagem mesmo, com decorar a lei, que é um negócio todo horrível, né, decorar aquilo. Então, assim, foi um processo. Eu sabia que era uma matéria delicada, como a economia, que talvez é a matéria de conteúdo que eu mais tinha atenção. Tipo, então, do ano passado para cá, em tese, eu já tinha um caderno, já tinha muito conteúdo. E mesmo assim, eu resolvi fazer curso de exercício, primeira fase, entendeu? Me preparar para a terceira. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia afrouxar em economia. Senão poderia ser um desastre, entendeu? Então, é isso. Basicamente, eram matérias que eu tinha uma dificuldade estrutural, assim. E em que momento você sentiu um bom salto em inglês? Assim, você imagina que houve uma evolução estrutural em inglês? Então, inglês também é dessas matérias que, assim, mesmo algumas pessoas acham que falam, outras de fato falam, né? E fazem provas de também Cambridge. Eu tinha essas coisas, FCI, isso aqui. Então, eu falava inglês, lia, você lê o tempo todo, escreve,
tal, escreve artigo até de acadêmico, em inglês, e quando você vai fazer a prova, você tira 0, né? E eu fiz, o primeiro curso de inglês que eu fiz foi no IDEG e tal, e aí acho que era o Armstrong que dava a aula, O Armstrong. e, rapaz, ele me dava 0, eu ficava, que absurdo, cara, como assim você tá me dando 0? Aí ele dizia assim, não, o seu texto tá bom, mas é 0. Bom assim, porque tinha conteúdo, tinha alguma coisa, mas tinha 0. Então, assim, foi um parto. O inglês foi difícil, era a matéria que me deixava mais tenso. Esse ano passado eu fiquei muito tenso, porque eu passei, assim, não fui eliminado, que virou eliminatório, né? Mas eu tinha muito, e a minha atenção tinha razão de ser, tanto é que eu passei com 57, né? Eu disse, eu tenho que subir isso de todo jeito. Então eu foquei somente na composition, né? Que é onde te dá mais pontos, na version, mas sobretudo na version, não, no summary, né? Mas sobretudo na composition, porque é metade da nota, né? E se você faz bem aquela prova, mesmo que venha coisas absurdas assim nas traduções e tal, você já o grosso da nota você fez, né? E foi onde eu subi estruturalmente, né? E eu percebi que subi estruturalmente porque eu vinha cometendo erros e eu consegui perceber, né, junto com o professor, qual foi o erro que eu vinha cometendo, que era um erro assim. Eu já tinha subido de nível, mas continuava cometendo erros de procedimento, assim. E aí eu descobri qual era o erro e aí saltou, deu uma melhora. Então foram saltos, né? Primeiro foi o salto de melhorar de fato o repertório e estrutura, né? Escrever com uma estrutura muito, muito assim amarrada, muito consciente. Eu sabia quantas linhas, quantas palavras eu ia fazer em cada parágrafo, e como colocar a ordem que eu ia colocar as coisas e tal. É uma coisa super Caxias, super quadrada, infelizmente, para quem gosta de escrever como eu, e é horrível ter que escrever dessa maneira, mas é como funciona, entendeu? E é o critério de correção também, tem isso. Eles têm que ter um critério de correção, eles precisam achar uma maneira de corrigir, né? Porque, imagina, um texto pode ir para vários caminhos, né? Então, entender a estrutura, né? E uma coisa importante que eu queria comentar, em línguas, vai para todas as línguas, que é, metade da nota de língua é erro de gramática, erro de vocabulário. Então, assim, não pode errar. Isso é muito difícil. E eu era desesperado, porque eu errava muito, errava. Eu só consegui melhorar tanto é que minha nota de gramática esse ano em inglês foi melhor do que a de conteúdo, né? Porque o conteúdo sempre pode oscilar, né? O cara pode, por algum motivo, não gostar ou achar que não foi tão bom e tal. Mas a gramática te garante. Então, assim, tanto português quanto inglês, agora espanhol e francês entrou esse critério também de marcar por erro, né, individual. Ser Caxias mesmo, fazer, né, bem quadradinho, assim, e tentar diminuir o máximo os erros. Então, na dúvida, não faz, bota o que você sabe e assim, tentar moldar a sua maneira de escrever para evitar o erro, né? Então, trabalhar, não errar, talvez seja a coisa mais importante, por mais triste que seja para quem gosta de escrever. A primeira preocupação é isso, não erre, né? Tente trabalhar para não errar. Eu de vez em quando não, eu tenho muito claro, sobretudo em economia, mas eu tendo a generalizar esse pensamento. O CACD, você não passa no CACD porque você estourou, né, as notas. Na verdade, você passa no CACD porque você preservou erros. Uhum. Então, é uma estratégia de maximização por minimização de perdas. Sim, né? sim. Então, nos idiomas, essa é a minha impressão inicial. Né? Eu, obviamente, não tenho conhecimento de idiomas como eu tenho de economia para falar isso, mas eu tenho quase certeza que poupar erros muitas vezes é melhor do que ter acerto, porque isso te dá uma tranquilidade para escrever. Né? Não, e assim, é o modelo da prova, assim, não tem jeito. Metade da nota, e é muito ponto. É ponto, metade da prova de inglês, metade da prova de português e metade da prova de espanhol e francês. São o quê? 150 pontos, né? Que mais ou menos 150 pontos, que é muito ponto, assim, de que você, em tese, pode conseguir todos, né? Em tese, assim, se você não errar, depende de você, e ele pode errar a correção, aí tudo bem, você pede, mas quando você pede, em geral, pelo menos em português, eles aceitam, entendeu? Então, assim, porque é um erro mais objetivo que tá lá, né? Enfim. Então, é onde você pode se garantir mais, né? Eu acho que sempre vai... É humano, você tá na pressão, tem que escrever e tal, então você tenta trabalhar para não errar nada, e de repente, se errar 1 ou 2, tá ótimo, enfim, sabe? Perder 1 ou 2 pontos naquilo, né? Bom, vamos para uma última pergunta aqui. Tem um monte de perguntas aqui, Bolsonaro, no chat. Você Mas quer eu tô fazendo as perguntas. Você tá fazendo isso aqui, tá, beleza. As perguntas da galera vão criando gancho aqui para mim. Tá ótimo, tá.
Talvez uma última pergunta, ou último, né, pergunta da terceira fase. Deixa eu só ver aqui, Lu. Ah, legal. Tem duas. A Cris, tudo bem, Cristina? Tudo jóia? Sim. Uma coisa importante, né? Aqui que a Luciane perguntou e eu não vi. Né? Como construir o repertório para a terceira fase? Como é que foi isso para você? Assim, essa construção, porque a gente sabe que a terceira fase você lida com o teu repertório. O TPS você lida com o repertório da banca. Né? Então é uma coisa bem diferente. Como é que foi a construção desse repertório para você? Então, a primeira base dela, e ficou muito claro para mim, mais uma vez, do ano passado para cá, é o caderno, né? Assim, o caderno é a fonte tanto para você estudar para a primeira quanto para a terceira, né? E, então, assim, agora, como você falou, a maneira de cobrar é diferente. Então, você precisa lembrar do que está no caderno, em última instância, né? Lembrar do que está em possíveis fichamentos, que você pode ter fichado alguma coisa que vale a pena, nem tudo, não é para fichar tudo, mas tem coisas que vale a pena fichar, né? Dependendo da disciplina. E você incorporou, de repente, uma parte daquele fichamento no teu caderno. Então, assim, a construção de repertório tem a ver com repetição, porque essa é uma coisa que, também, mais uma vez, é um concurso muito quadrado, pô, sabe? Muito, assim, de caixinhas de informação que você tem que assimilar. E quanto mais você tiver essas caixinhas de informação compactadas e conseguir repeti-las e acessá-las, melhor. Então, por exemplo, você pode... No caso da terceira fase, em que você está, digamos, nu, você tem que chegar lá e, né? Uma das maneiras que você pode fazer, na minha opinião, que é efetiva, é você pegar um ponto, estudando, né? Como é que você se testa? Você pega um ponto do edital e faz, não precisa escrever uma redação, você escreve tópicos daquele assunto, tá? Então, faz um resumo em tópicos sobre modelo de solo, entendeu? E vai fazendo. Eu fiquei obcecado com esse assunto, modelo de solo, tanto que caí, que no dia da prova eu sentei e eu falei um modelo de solo de cor para quem estava atrás de mim, pô. Não caiu, infelizmente. Eu ia arrasar nessa questão, cara. Porque é um treco difícil da porra. Mas isso aí vai cair. Essa é uma que tá demorando. É um treco que cai, dos temas novos, né? É um treco difícil, assim, porque tem todo um encadeamento, né? Que você tem que ir, que não pode ir. Não pode pular. Mas ao mesmo tempo, assim, eu só sei aquilo, né? Tipo, é tipo aquela pessoa que só sabe aquilo. Perguntar fora, sai correndo. Mas assim, mas só aquilo já era difícil, porque não tem como você decorar sem entender o encadeamento do processo, do desenvolvimento. Mas o exemplo disso é o modelo de solo. Como é que eu estudei aquilo, né? Eu li, tive aula, depois fiz um caderno, aí voltei uma vez, esqueci, voltei de novo, esqueci. E chegou uma hora que será que eu sei? Sentei e comecei a escrever de cabeça, assim, não necessariamente por extenso, o que vinha em cabeça, né? Aí eu conseguia perceber as lacunas. Olha, aqui eu paro, eu não consigo desenvolver, eu não consigo dizer mais nada, eu não consigo explicar para onde vai o próximo passo. Então, é uma maneira... Mas o passo básico é aquela história de fazer o caderno, que vai demorar um pouco, às vezes é chato, às vezes você acha que é inútil, você está perdendo tempo. Depois, criar um sistema de revisão, acho que também vale muito a pena citar isso, porque foi uma coisa que eu comecei a desenvolver esse ano, o Luigi ajudou muito nesse sentido, que era criar um sistema de revisão, né? Para tentar, digamos assim, atenuar a curva do esquecimento. Então, você faz um caderno, aí depois você revisa aquele caderno, sei lá, em um determinado prazo, que pode ser 7 dias, dependendo da tua organização, depois um mês, depois... para você conseguir voltar naquilo. Porque isso é a coisa mais difícil do CACD. Como o conteúdo é imenso, você não consegue voltar nos assuntos, né? Então, você precisa compactar aqueles assuntos e conseguir voltar neles, né? E criar também até resumos mais, que é uma coisa que eu não fiz, mas que eu tive a intenção de fazer e não consegui, que faria se eu tivesse que fazer o concurso de novo, que é pegar esses cadernos e compactá-los mais ainda, para aquela revisão em cima da hora, né? Eu acho que você falou num desses comentários assim, que o cara falou, você em outubro você vai ler o negócio, você não vai achar que vai lembrar. Isso é chave nesse negócio, infelizmente, né? Mas não é muito escolar isso assim, né? Mas é o que é. Você não vai lembrar. Então, você viu um assunto em outubro, você precisa revisar isso algumas vezes e, sobretudo, lá em cima da hora, pô. Esse concurso é o contrário do que você faz na escola, né? Na escola, não, nunca estude de véspera. Nem você estuda de véspera. Você estuda no intervalo da prova. Porque é aquela chavezinha, não é porque você vai aprender nada ali, é porque você precisa pensar aquele conteúdo para o negócio vir, né? O repertório você constrói ao longo do ano, não é?
Esse resumo é o que te faz conseguir revisar a matéria entre o momento em que o edital é publicado e a primeira fase, e entre a primeira fase e a terceira. Uhum. É isso que vai te sobrar. O que vai te sobrar são os resumos dos resumos. Não é Isso. nem o resumo que você fez. Sim, sim. A grande sacada do concurso para todas as matérias é aprender a resumir o resumo. Você Uhum. precisa ter um resumo, que é o caderno, e precisa saber resumir o caderno. Você vai... A matéria, ela tem que ser fluida. Você não Uhum. pode pensar em matéria como estoque. Você não estoca a matéria. Você Uhum. lida com a matéria, você transforma a matéria. Ela tem Uhum. que ter um fluxo, não é? E é contínuo. Isso, essa tua dica é importantíssima. Pô, eu preciso, de tempos em tempos, revisar aquilo. O que significa que Uhum. eu preciso compactar, porque senão eu não dou conta de revisar. E a maneira de revisar são várias, né? Pode ser desde você voltar aquele caderno e só relê-lo, ou você fazer um outro tipo de organização, né? De reelaboração, fazer uma lista de exercícios que te obrigue a lembrar específica, temática daquele assunto, entendeu? E aí você vai, pô, não sei, aí você vai e volta no caderno, olha. Quer dizer, tem um processo assim, que em última instância, se você não lembra nada, você volta para o livro, sei lá, ou para a aula. Mas assim, você só volta se for o caso, né? Você tem um caminho que começa com a aula e talvez ou com o livro ou com os dois, e aí você vai condensando, 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 porque no final é o que sobra, né? Lá quando você aprova, o que sobrou? Então esse que sobrou aqui é que que precisa ficar, que precisa ser retido, né? Embora ele tenha toda uma estrutura por trás que não aparece, né? Ao longo do teu estudo, você cronometrava o teu estudo? A hora de estudo, você lidava com o cronômetro, né? Dos exercícios, né? Na hora de fazer os exercícios, você cronometrava, na hora de estudar, ler alguma coisa, você cronometrava, ou você não usou o cronômetro? Não, então, eu acho que tem dois tipos de pessoas. Algumas que fazem no horário escolar, que é bom, né? Que funciona para muita gente. Ah, eu vou estudar 2 horas de história, 1 hora de PI, 1 hora de, né, de economia. Eu não fiz dessa forma, né? E assim, mas eu estava sempre aberto, né? Eu estava sempre aberto de repente, me adaptar a essa situação. E aí conversei com algumas pessoas que passaram, ano passado, falei com o Felipe Raposo, conversei com pessoas que eu conhecia, para saber como elas estudavam e se elas tinham, como é que funcionava isso no dia a dia delas. E assim como eu, elas trabalhavam com metas, né? Então, assim, eu trabalhava com a meta, como a minha base do meu trabalho eu já tinha um material grande, né, de todas as disciplinas, e condensar esse material, quando eu não sabia muito o que fazer, eu ia para o caderno fazer um caderno novo. Não acabava nunca, é caderno que não acaba mais, né? Então, ou revisar um caderno, entendeu? Então, assim, eu tinha metas de fazer aquilo. Amanhã, se, por exemplo, lá hoje é sexta, sábado, amanhã de manhã eu vou fazer tal ponto de economia, né? Eu vou continuar terminando o caderno de economia, ou vou revisar microeconomia pela milésima vez, ou vou fazer alguns exercícios, ou refazer exercícios, entendeu? Eu tinha metas desse sentido, metas de leitura de notícias, né? Porque você tem que fichar as notícias, né? Então todo dia eu tinha que passar o olho e escolher assim, o que eu vou ler e o que eu vou ficar, né? Tem isso. Tem duas coisas que eu acho que funcionou em PI, que foi a matéria que eu tirei nota mais alta tanto ano passado quanto esse ano, que eu lia um negócio e aí, ok, daquilo eu decidia o que era fundamental, o que eu achava que poderia cair na prova. Tipo, qualquer coisa que fosse do MRE, eu fichava, né? E aí eu fichava isso. Depois eu voltava para ler, assim, esporadicamente, sobretudo na período de revisão, aquilo que eu separei, né? Porque você esquece, é muita notícia, o tempo todo você é bombardeado de mil coisas. Então você precisa selecionar, às vezes até de uma seleção, alguém já fez essa seleção para você e você seleciona a partir dela o que vai ser importante para você revisar. Mas com relação ao que você falou, eu trabalhava com metas. Então eu tinha essa meta, eu tinha, vou ler tal jornal, sei lá, ler o Mundo da Folha, ler isso, ler aquilo, ler o Clipping. E decidir também cadernos que vai fazer. História tem muita leitura, né? História a gente tem que ler o Boris Fausto. Então, eu não li tal capítulo do Boris Fausto, então amanhã eu vou ler o capítulo ou uma parte dele e vou fichar. Ou vou só fichar, ou vou só pegar o que eu separei, anotei e fazer o fichamento agora. Entendeu? Então, assim, eu estabeleci tarefas e para a história, por exemplo, funcionou bem, porque eu consegui fazer tudo, né? Assim, ler o Boris Fausto inteiro. E esse é uma das leituras que vale a pena, porque de fato você consegue empiricamente ver que os caras tiram dali e fichá-lo e poder criar um caderno a partir deles, né?
Mas, assim, metas, assim, agora, isso é muito pessoal, né? Isso aí tem a ver com a tua maneira de aprender. Eu não funcionava com horas. Eu cheguei a trabalhar uma época com horas, botava aquele tomate, né? Uhum. Como é que é? O pomodoro, né? É, O pomodoro é bom para poder fazer intervalos, assim. Eu acho que é bom, mesmo que você trabalhe com metas, você pode fazer 50 minutos para você não perder o foco, né? Se a pessoa tem dificuldade inicial, quem está começando, não está habituado a estudar muitas horas, bota o pomodoro, técnica de pomodoro e trabalha em grupo de 50 minutos ali, ou 30 minutos, às vezes menos, 30 minutos para manter o super foco, né? Porque essa é outra coisa importante, né, Bozão? É a qualidade. Isso também tinha a ver com a minha época, eu trouxe da época da música, né? Do estudar instrumento, que é qualidade, né? Que o cara pode estudar 8 horas, 10 horas e não sair do lugar, entendeu? Você tem que saber o que está estudando, qual o trecho, no caso da música, é o trecho que não sai e que você tem que quebrar ele em pedaços, né? Você tem que quebrar em pedaços, né? Se você tem um problema grande, você quebra, né? Você acender uma montanha, você tem que quebrar a montanha e aí você pega pedrinha por pedrinha e vai somando, né? Você querer subir a montanha de uma vez, você vai morrer antes de chegar nem na base você chega, né? não vai chegar. Quando você fazia os fichamentos, né, você fazia o fichamento por apontamento ou escrevia frases mais elaboradas? Né? Assim, o que você coloca no fichamento? Né? Então, eu tinha o fichamento, assim, é aquela coisa mais tópico, né? Tópico. Agora, depende, assim, da situação. O que eu fazia, por exemplo, eu pegava um fichamento de história e aí às vezes eu colocava um trecho, entendeu? Uma frase, um parágrafo, quando ele era mais elucidativo. Em economia aconteceu muito isso, porque eu tenho dificuldade de lembrar pelos gráficos. Então, isso tem a ver com a pessoa também, né? Quer dizer, você vai adaptando esses modelos. Economia, bater o olho no gráfico, eu não vou entender assim automaticamente. Aí eu preciso de uma frase, de um pequeno resuminho que diga o que aconteceu naquele negócio ali. Então, a economia eu tinha não só os gráficos, mas eu tinha, às vezes, uma coisa muito resumida. Sempre tem que ser muito compacto, não pode ser coisas muito extensivas. Mas eu tinha um parágrafozinho que explicava o que era aquele, entendeu? Aquele movimento ali, sei lá. O que estava rolando no gráfico naquele momento. O que estava rolando e onde é que parava também, né? Porque quando tem essas coisas de não parar, às vezes, né? Bom, Jorge, é o seguinte, cara, eu ficaria aqui muito mais tempo, cara. Fantástico, fantástico. Acho que foi uma visão muito interessante e, na minha opinião, isso que eu vou falar é um dos pré-requisitos para se passar no CACD, né? É muito bom, cara, conversar, né, sobre o CACD com uma pessoa que conhece muito a prova, que passou na prova, mas uma pessoa humilde, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho certeza absoluta, estou vendo aqui no bate-papo muitos elogios, né, pela tua forma de falar, como você se aproxima e tal. Isso se deve muito à humildade, né? A dizer, a entender que você passa na prova, mas, cara, você teria ainda esse ano para estudar para melhorar aquilo que você fez na prova, né? Quer dizer, você é um cara que passou, hoje é diplomata, não é? Vai representar o Brasil e vai deixar todo mundo muito feliz por isso, porque eu acho que é um diplomata realmente que o MR precisa, sabe assim, fico, né, orgulhoso de ser brasileiro e ser representado por um diplomata assim. Mas eu tenho certeza que o que vai ficar, né, dessa tua fala, né, é sobre tudo isso. É que, olha, você é um diplomata, passou na prova, mas tem a consciência de que ainda tinha muito mais coisa para estudar. Quer dizer, Sim. me dá a impressão que você não parou ainda de estudar, entende? E certamente você não vai parar. Isso, Jorge, não é porque você ainda não saiu da rotação do CACD, né? Mas isso, essa coisa de achar que nunca tá bom, né? Hum. Não tem necessariamente a ver com o CACD. Né, olhando para você, assim, te vendo falar, eu posso te falar isso como professor. Assim, você tem uma característica rara, né? Que é essa humildade, né? Então, você nunca, para você, o desempenho nunca vai ser pleno, né? Porque você sempre sabe e sempre vai buscar algo a mais, né? Isso é uma característica de uma pessoa humilde, né? Mesmo, em todos os sentidos, né? E é uma característica que os diplomatas precisam. Eu acho que
falta gente assim, né? E fica como ensinamento, não é, para todo mundo que tá estudando para o CACD, certo? Por quê? Porque, como você mesmo falou no começo da nossa conversa, pô, eu era um bom aluno, como todo mundo que estuda para o CACD era um bom aluno, né? Uhum. Com as suas, né, qualidades e tudo mais, né? Então, aqui, o que vai te diferenciar, cara, é a tua capacidade de falar, porra, eu sempre vou ter o que aprender e meu desempenho ele nunca vai ser satisfatório porque eu sempre vou buscar mais. É o que você falou. Bom, eu disputo pelas cotas. Mas, cara, eu queria ser o primeiro no concurso, entende? Era para isso que eu estava estudando, né? Uhum. E você continua. Você é um cara que nunca para, né? Quer dizer, é um movimento contínuo nesse processo de estudo e de aprendizagem. Isso eu já vi, não um ou dois, mas muitos candidatos com extrema capacidade, não passarem no CACD por falta de humildade. Não por falta de capacidade, não por falta de disciplina, mas por falta de humildade. Né? Então, isso é muito bonito. Eu acho que vai ficar aí como uma grande mensagem para todo mundo e todo mundo tem que pensar. Eu acho que é uma característica fundamental. Eu só tenho que te agradecer. Né? Eu que agradeço pela Muitíssimo oportunidade. obrigado. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que vai ser uma luz aí nessa trajetória de todos esses candidatos e candidatas que estão assistindo. Né? Muito interessante mesmo, certo? Na minha opinião, foi uma conversa que eu gostaria de ter tido essa conversa há anos já, É, passando. eu só queria aproveitar para agradecer a você, aí, você especificamente, Marcelo Bolsonaro, porque você sabe, né? Você pede, não é, assim, não é uma propaganda, é um agradecimento público, porque eu fiz toda a minha formação no IDEG, você sabe disso. E, e foi assim, foi como eu te falei, eu não saí do zero, eu saí do -10. Porque eu não tinha, eu não passei, eu passei 10 anos antes do CACD fazendo música, com muita dedicação, com muita seriedade, trouxe coisas da cultura do estudo da música para o estudo do CACD, tem a disciplina, tudo isso ajuda. Mas assim, eu te falei, eu saí do menos. Então, assim, eu digo isso porque muitas pessoas talvez acham que. É lógico que a gente tem algumas pessoas que fazem áreas mais próximas do concurso, relações internacionais, direito, às vezes até mesmo economia um pouco, elas né, têm mais familiaridade, né? Mas não é, mas dá para sair de outras áreas distantes, né? E como você falou, com cautela e com dedicação e com cuidado e galgando, né? Então, assim, eu queria agradecer de verdade, porque foi assim, a gente comecei lá atrás, a gente nunca sabe onde vai terminar essa estrada, e o IDEG, assim, foi fundamental no meu processo, porque é sempre um processo, a gente olha muito o final, o último ano, mas é como na escola, que a gente só olha o professor do segundo grau, do terceiro ano, que recebe homenagem, aquele professor lá de trás, né? Da quinta série, da sexta, da oitava, né? Então, assim, eu queria te agradecer porque foi muito importante para mim, no momentos difíceis também. É uma coisa que eu não combino nada de te falar isso, tal. Eu não quero parecer assim constranger você nada disso. Pode falar, Mas Jorge. Não... eu brincava, dizia que o IDEG é as casas de Bahia dos pobres do CACD, porque assim você diz, cara, eu tô pagando ainda a parcela anterior, posso pagar quando eu terminar a seguinte. Isso tudo é fundamental para você se manter vivo, né? Se manter disputando. Porque o meu interesse principal durante 4 anos eu preciso me manter disputando. Eu não sei quando eu vou entrar, nem se vou entrar, mas eu preciso manter disputando. Tá o tempo todo assim. E não assim, esse meu ano, se não for esse ano, não tem, eu não tenho do controle sobre isso, ninguém tem. Então é importante se manter disputando, né? E nesse sentido, eu quero te agradecer pessoalmente, publicamente, porque você, como coordenador, como diretor de IDEG, como criador de IDEG, foi fundamental nesse começo, que é muito difícil, que a gente não sabe muito bem para onde atirar, e conhecer professores fantásticos, né? Além de você conhecer um cara como Tiago Rocha, que eu me apaixonei pela geografia, cara. Geografia nessa prova, porque geografia é fundamental você entender o país, cara, o país hoje, assim, na sua complexidade, né? Um cara como um virtuose, né, como o Sloboda do direito, tal, um cara que eu faria curso com ele de novo, assim, entendeu? Porque são muito bons, né? O Fio, que é um cara que é vocacionado para dar aula, cara, porque eu não
não lia nada de livro de IPI, eu não li livro de IPI, só fazia as aulas do Fio, cara, e lia as notícias, evidente, mas você entende? O cara compactava tudo, deixava tudo bonitinho para você chegar lá, então queria agradecer, aproveitar essa manhã, agradecer a você, agradecer ao IDEG, a Lucy, que é a secretária lá, a Mari também, a todo mundo do IDEG, que foi muito bacana comigo, né? Como você falou, eu fiz outros cursos, fiz cursos com professores particulares, fiz outros cursinhos, mas eu queria essa oportunidade porque o IDEG foi fundamental nesse processo e realmente se não existisse o IDEG talvez eu nem conseguisse nem começar, porque pelo cenário que a gente tinha naquela época, né? De poucos cursos e caríssimos, de pacotes fechados, aquela coisa que a gente se conhece, talvez eu nem tivesse começado a conhecer, a me embrenhar nesse universo. Então, fica aqui meu agradecimento. Eu agradeço. Eu que fico feliz, porque, na verdade, o IDEG ele sempre foi e sempre vai ser uma instituição, mas é uma instituição muito informal, né? Nunca quis trazer para cá uma formalidade. Eu acho que isso ajuda muito, né? Quando a gente precisa conversar e precisa entender aquilo que as pessoas trazem de demanda, né? E mais do que isso, cara, é acreditar no aluno, né? Isso é fundamental. Eu sempre digo, né, que eu estava falando isso com o Luigi nesses dias, Que é um que cara assim, né? Aliás, o Luigi, vale a pena, sensacional. fora de série, é o virtuoso do CACD, né? Fica aqui Excelente. registrado. Né? É o gênio do CACD, cara. Eu tava falando com o Luigi isso, né? Que a minha função, cara, e a minha função é a minha felicidade, é eu conseguir dormir acreditando nos professores que eu tenho, né? Assim, sabendo os professores que eu tenho e tendo a confiança no trabalho que esses caras vão fazer. E, mais do que isso, conseguir acordar sabendo dos alunos que eu vou ter aqui, sabe? Porque isso também é fundamental, né? Quer dizer, eu acho que o bom trabalho da instituição, ela se dá porque você tem excelentes professores e excelentes alunos, né? E quando a gente vê que existe um aluno que está destoando, a gente conversa com o aluno, né? Então, sempre você traz para dentro de um método. Isso eu acho uma coisa importante, realmente, né? É uma escola. Na verdade, o IDEG, ele tá longe de ser um curso preparatório, né? Eu acho que ele é tão informal, que ele não é um curso preparatório. Ele é uma escola de preparação. A gente tem um método e tal, e pensa junto isso, e pensa de forma informal, né? Por isso que as ideias fluem. A proximidade com os alunos, acho que é fundamental, assim, sabe? Não criar essas barreiras intermediárias, assim, isso é E é o mais fundamental. gostoso. E a gente precisa muito dos professores, sabe, assim, os professores são fundamentais nesse processo, o tempo Claro. todo, na época do recurso, então, nem se fala, mas muito, sabe, assim, não tem como, a quantidade é muito grande, né, de informação, e eles são fundamentais, tanto no processo, assim, mais simples do ensino, quanto na caminhada ao longo prazo, né? Sim. Quando sai editais e corrida e tudo. Muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui, né, essa nossa conversa, né? E amanhã nós teríamos a conversa com o Ângelo, certo? No entanto, algumas pessoas, né, várias pessoas nos escreveram dizendo, pô, vocês vão colocar uma conversa no sábado, 6 horas da tarde. Sábado, 6 horas da tarde vai ficar complicado e tal. O que a gente fez? Então, nós passamos a conversa do Ângelo para terça-feira à noite, certo? Às 8 horas. Então, vai continuar na semana que vem, essa semana, né? Eu gostei, certo? É um prazer aqui conversar com tanto amigo assim. E então, para a semana que vem, né, nós teremos na terça-feira a conversa com o Ângelo e muito provavelmente na sexta-feira à noite a conversa com um diplomata que já está na carreira há algum tempo, né? Que passou em PNE, certo? Então, por que eu quis trazer um diplomata que passou como PNE há algum tempo? Porque esse cara já está na carreira e eu quero que ele conte para vocês, candidatos, como é que é a vida, não é, de um portador de necessidades especiais dentro de Itamaraty, de alguém que já tem alguns anos lá de carreira. Tá bom? Então fica aí, a gente vai anunciar tudo isso, mas a
próxima conversa, então, é na terça-feira, às 8 horas da noite, com o diplomata Ângelo, recém-aprovado também. Jorge, muitíssimo obrigado pela atenção. Cara, foi sensacional você ter vindo e falado aqui para a galera. Valeu pela atenção mesmo, viu? De coração. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí pela atenção. E muito obrigado pela atenção de todo mundo que assistiu, que acompanhou essa semana e que vai continuar acompanhando aí. Força nos estudos, vamos para frente. Gente, muito boa noite para todo mundo. Valeu!